Fala Zé Gomes, Abraão. Fala Mari, bom dia. Colocando aqui o tema, fixando aqui. Fala Zé Gomes, bom dia. Tô na Gabriela. Vamos lá, hoje, para quem é novo aqui, não sabe, todos os dias eu faço uma live às 18 horas e 2 minutos, sempre a gente abordando um tema específico para você, dentista, para você, empresário, ou para quem quer empreender com clínicas odontológicas. Aqui a gente fala para você conseguir alcançar seus primeiros 20 mil reais de faturamento por cadeira por mês, e depois disso você começar a escalar teu negócio, abrindo novas clínicas, para alcançar a liberdade. Aquela liberdade de tempo, aquela liberdade financeira, aquela liberdade geográfica, aquela liberdade de crise. Liberdade de crise, até estranho falar, mas que a gente observa o quê? Que muitas clínicas voltaram maiores após a pandemia, cresceram ainda mais após a pandemia, mas para isso quem estava pronto, quem estava preparado. Quem não estava pronto e preparado realmente sentiu bastante esse período de crise e tiveram alguns consultórios e clínicas até que fecharam, mas quem estava pronto, preparado e se preparou para isso, conseguiu ter um bom resultado. Então hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante que todos vocês devem fazer e ficar atentos. Sobre tempo dedicado a organizar o consultório, a gestão. Eu quero falar sobre isso com vocês. Ao longo dessa semana eu estou falando muito com vocês sobre fundamentos. Estou repetindo todos os dias sobre os fundamentos. O que são fundamentos? Fundamentos são, imagine vai construir uma casa, você precisa ali fazer um alicerce, fazer uma base para a tua casa estar bem estruturada e bem pronta. Nada adianta você querer construir uma clínica maravilhosa, querer ter uma rede de clínicas, se aquela base você não tem. Muita gente pergunta para mim, Oreste, qual o passo que eu posso dar, o próximo passo para poder fazer a expansão? Quando é que eu posso pensar em abrir uma nova clínica? Quando você tiver essa base muito bem formada, quando você tiver esses fundamentos. E que fundamentos são esses? Fundamentos são fundamentos que a gente precisa ter. Toda empresa é reflexo do dono. Se teu consultório, se tua clínica é ruim, tem um resultado ruim, não quer dizer que você não presta, que você é um cara ruim. Muitas vezes você não está com habilidades, você não está utilizando técnicas corretas para a tua empresa conseguir ter o resultado. Por quê? Toda empresa é reflexo do dono. Se o dono consegue lidar muito bem com crises, com problemas, consegue ter uma equipe, consegue ter resultados, essa empresa vai ter um bom resultado. Segundo fundamento importantíssimo, cultura. Se tua empresa não tiver uma cultura voltada a resolver problemas, uma cultura voltada a você conseguir alcançar resultados, a equipe está muito alinhada com isso. Se você não tiver isso, ao final do dia você vai ver que tudo que você fez, tudo que você planejou, você não conseguiu ter esse resultado. Você precisa ser o terceiro fundamento, o grande líder. Se você não for um líder que tenha metas, que bata metas, que coloque metas para a sua equipe bater, mas não é só jogar meta para ele, você tem que jogar meta, você tem que fazer a meta junto com ele, você tem que acompanhar essa meta, você tem que delegar funções, tem que delegar tarefas e deixar muito claro a tarefa de cada membro da equipe. Se você é um bom líder, você vai conseguir implementar muito bem uma cultura e vai conseguir ter um bom domínio pessoal e vai ter um bom reflexo da empresa, porque essa empresa vai ser reflexo teu. O quarto pilar, gestão. A gestão, ela é importantíssima porque você com a gestão, você vai conseguir ter com essa equipe que ela alcance os resultados e que esse negócio não dependa somente de você. Para a gente conseguir ter uma boa gestão, a gente precisa acompanhar muito bem esse espaço de liderança, você ter uma equipe, você ter as tarefas e os processos muito bem definidos para você conseguir alcançar o resultado. Finanças, que dentista odeia ouvir falar sobre isso e muito empresário, muito empreendedor também não gosta. Mas é importante porque se você trabalha o mês todo,
Se você está ali trabalhando, atendendo paciente pra caramba, e no final do dia, no final do mês, você não ganha dinheiro com esse negócio, que é uma realidade de muitos dentistas. Eu vejo clínica aqui que fatura 150 mil, 200 mil, e no final do mês o cara não tem grana. Por quê? Algum passo desses fundamentos ele está fazendo errado. Alguma parte desses fundamentos não está sendo bem realizado, e isso reflete no caixa no final do dia. Se você não tem uma boa gestão, se você não tem uma boa liderança, se você não tem uma cultura muito bem definida e clara, buscando resultados e a equipe bater meta, provavelmente você vai ter um péssimo resultado financeiro, e isso vai ser o reflexo. Se tua empresa é saudável, se tua empresa dá dinheiro, se gera lucro, é porque você está fazendo um bom trabalho, está fazendo uma boa base com todos esses alicerces. E sexto fundamento é a atração. Tração é o quê? É você conseguir atrair a atenção do teu paciente, é você conseguir converter esse paciente. Quando esse paciente chega para a tua clínica e esse paciente chega na tua clínica, você conseguir vender cada vez mais para ele, e esse paciente também indicar novos pacientes. Agora, muito cuidado, porque 80% dos pacientes novos das clínicas no Brasil são vindos através de indicação. Então quer dizer que indicação é ruim? Não, não é ruim. Mas vocês não podem apostar todas as suas fichas, gastar toda a sua energia voltada à captação de pacientes através de indicações. Você precisa sempre ter outras estratégias em paralelo para você conseguir ter essa indicação, ter de rede social e ter de algum outro meio também de comunicação, você conseguir trazer esses pacientes, para você não apostar tudo isso. Muita gente aposta tudo isso e depois ele vê que realmente ele não consegue crescer, não consegue ampliar isso. Principalmente você, dentista, ou empresário que tem um colega só, um dentista que atende, ou você mesmo atende seus pacientes. Imagina, se você quer alcançar tua liberdade financeira, se você quer ter um negócio que não depende exclusivamente do teu trabalho, que ele gere receita e que ele te dê retorno, mesmo você não trabalhando e você não estando diretamente nele, você precisa ficar muito atento a isso daí, a você ter boas formas de captação de pacientes. Tá bom? Então vamos lá, eu quero falar com vocês hoje sobre esse grande problema que ocorre na maioria dos dentistas e de empresários que empreendem na clínica odontológica. Muitas vezes eles caem muito no operacional. O que é isso? Que operacional é esse? Só antes de começar a explicar, vamos apertar esse aviãozinho que tem aqui embaixo e vamos chamar 5 colegas, cada um para participar. Eu vou chamar aqui Nixon, vou chamar aqui Ney, tá aqui aparecendo para mim. Vou chamar Dr. Josinaldo, Dr. Laércio, chamar a Luciana, Lucas, chamar o Wellington, chamar a Ana Paula, chamar aqui algumas pessoas para participar e junto com a gente. Façam isso também para a gente, quanto mais pessoas a gente vai divulgando mais esses números, esses resultados. Então vamos lá, quando a gente fala que a operação, eu já falei isso algumas vezes, a operação que é o dia a dia do teu consultório, é o dia a dia da clínica, é aquele resolver problemas, apagar fogo no dia a dia da clínica. Muitas vezes a gente vê o quê? Chega aquele dentista que passa o dia resolvendo problemas e ao final do dia ele para pensar, senta no mocho ao final do dia cansado, e o que é que ele pensa? Putz, não fiz nada hoje ao longo do dia. Passei o dia resolvendo pepino, passei o dia resolvendo problema de paciente, passou o dia recepcionista me enchendo o saco, perguntando coisa dentro da clínica, no momento do atendimento, e eu não consegui produzir, eu não consegui realmente fazer aquilo que é interessante e é realmente aquilo que traga paciente. Só desligar aqui. E fazer aquilo que realmente seja importante, que gere o paciente, que faça eu ter retorno na minha clínica. Porque de nada adianta você estar ali o dia todo atendendo, o dia todo resolvendo pepino, chega a recepcionista, doutor Orestes, tem uma paciente aqui que está querendo tirar aparelho. Como é que eu faço? Tem uma paciente aqui, doutor Orestes, que ela disse que trouxe R$50 e a manutenção dela é 80. E aí, como é que faz? Pode atender ou não? Eita, doutor, a paciente fez uma restauração com
com o doutor Andresa, fiz a restauração com o doutor Andresa e caiu. E agora, o que é que eu faço, doutor Orestes? O que é que eu faço agora com essa paciente que caiu a restauração? Então você tem que começar a pensar muito nesses fundamentos que eu coloquei, que é justamente você pensar para a sua equipe ela conseguir fazer algumas tomadas de decisões, resolver alguns problemas, esses problemas pequenos você começar a pontuar, para você conseguir ter mais liberdade e você realmente se dedicar àquilo que é importante, se dedicar a atrair teu paciente, a tua equipe, converter o paciente que você está atendendo para realmente ele vender. Isso já ficar essa cultura de gestão de performance. É chegar um paciente na clínica, ele não fechou um procedimento porque ele achou caro, ele não quis, ele deu uma desculpa qualquer que vai falar com o pai, com a mãe, não fechou o procedimento. Então você precisa entender o porquê esse paciente chegou na tua clínica, por que ele não comprou o procedimento e foi para outro local. Isso é importante para a gente estar ajustando. Então, quando a gente fala muito de gestão, é o quê? O que é gestão? Gestão é o ato de gerir pessoas, você gerir pessoas, gerir uma equipe em busca de resultados. E quanto mais tua empresa autogerenciável ela for, quanto mais ela conseguir rodar sozinha, independente do teu trabalho, melhor, porque você consegue escalar, você consegue abrir novas clínicas. Mas para isso, você tem que estar muito bem traçado o que é que você espera da tua equipe. A sua equipe tem que entender o porquê ela está ali. O que é que ela tem que fazer para tomar algumas decisões pequenas, para você não ficar muito preso nesse operacional, trabalhando como bombeiro, apagando fogo o dia todo, e você deixar a sua equipe para tomar essas decisões realmente, delegar essas funções. Nada mais importante do que você ter uma equipe, você delegar, você acompanhar e você planejar junto com ela. Um exemplo, chegou essa paciente, aconteceu ontem com um aluno, chegou a paciente, ele não fechou o procedimento porque achou caro o procedimento. Sim, caro por quê? Qual o tipo de procedimento que ele está procurando? Com esse preço que ele está procurando, será que você consegue chegar a esse valor que o concorrente cobrou? Mas qual foi o valor que esse concorrente quebrou? Muitas vezes cobrou. Muitas vezes a gente não entende. Então a gente tem que procurar entender qual é esse valor que os concorrentes estão cobrando para a gente não cair nesse erro de achar que a gente está caro, achar que a equipe não vende. Então a gente tem que começar a traçar as tarefas de cada um da equipe, colocar isso como cultura no teu negócio, cultura de resultado, cultura de venda, cultura de acompanhamento, cultura de conversão. Cultura de conversão. É você estar fora da clínica e saber que tua equipe está lutando por cada paciente que está chegando lá. Minha gente, o mais difícil é você conseguir trazer esse paciente para a clínica. Você conseguir trazer esse paciente para a clínica, você tem a obrigação de fechar. A gente consegue ter um percentual de conversão em torno de 65% a 70% para quem chega na clínica. Então, a gente só consegue esse percentual por quê? Porque a gente começa a entender a demanda de cada paciente. Começa a entender o que é que ele realmente quer, qual a queixa dele. Procura escutar muito bem esse paciente para a gente conseguir vender. E a gente não cair no erro comum de, eu quero ganhar mais, eu quero vender mais, eu preciso atender cada vez mais pacientes. Lembra do sexto fundamento que eu falei para você. Sexto fundamento, você tem que atrair, converter e manter teu cliente. Não é manter esse cara na clínica comprando mais vezes de você. Muitas vezes eu vejo um erro comum que acontece no dentista quando ele chega. Ele atende um paciente, executa o procedimento e tchau para esse paciente. Ele não faz um trabalho para daqui a 3 meses trazer esse paciente de volta. Ele não faz um trabalho que ele consiga saber como foi o atendimento. Ao final do dia, mandar uma mensagem e perguntar ao cara como foi o atendimento. O ideal é o quê? Que a gente procure manter esse cliente por mais tempo possível dentro da nossa clínica, para a gente ter aquele famoso. Quem entende um pouco de varejo e conhece um pouco da parte de gestão, você vai ver que existe o LTV, o Lifetime Value, que é justamente você ter o tempo de vida útil maior desse cliente dentro da tua clínica, para você ter mais oportunidade de vendas e vender cada vez mais para esse cliente. Mas para isso você precisa ter estratégias para conseguir manter esse cliente em casa e trazer ele a cada 3 meses, a cada 6 meses para voltar e fazer o retorno na tua clínica. Você precisa trabalhar esse paciente que está dentro também.
Não é muitas vezes ficar nessa loucura de trazer o paciente de fora, tá sempre querendo trazer o novo, tá sempre querendo trazer o novo, tá sempre querendo trazer o novo. Trazer o novo, maravilha. Mas procura cuidar de quem está em casa também. Muitas vezes você gasta uma fortuna para trazer o paciente novo. E esquece que o paciente que está dentro de casa é um cara que já te conhece, é um cara que já consumiu o teu produto, é um cara que já consumiu o teu serviço, é um cara que já sabe como você trabalha e fica muito mais fácil você vender para essa pessoa depois. Fica muito mais fácil. Agora, como é que a gente sabe qual realmente a demanda e qual realmente a gente consegue manter mais esse cliente? É você tendo tempo de analisar cada caso e cada cliente. Dá trabalho? Dá. Mas não pode cair no erro de ficar o tempo todo no consultório, o tempo todo no mocho, o tempo todo atendimento. Quem está atendendo muito, quem está com muito paciente, trabalhando muito, quem não escutou aquele ditado, quem tem tempo para trabalhar, quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro. Todo mundo já escutou esse ditado. E realmente é uma grande verdade. Eu vejo muitos dentistas que querem ganhar mais dinheiro, começam a atender mais pacientes, cada vez quer atender mais, cada vez quer atender mais paciente de plano, e fica naquela corrida de ratos, e no final do mês, quando ele vê, trabalhou e não ganhou dinheiro. Mas o que é que falta na realidade? Falta ele separar um tempo para ele se dedicar, para ele planejar, para ele conseguir reunir essa equipe, conversar com a equipe, saber qual é a demanda da equipe, o que é que a equipe está querendo, para poder você justamente se dedicar àquela parte de quê? De estratégias de trazer o paciente, de manter o paciente e de converter o paciente. Não é só atrair, não é só fazer propaganda, não é só isso não. É trazer esse cara para a clínica. Quantas pessoas você vê na minha caixinha de perguntas falando: pô, Orestes, eu faço propaganda nas redes sociais, eu procuro trazer sempre paciente novo, estou fazendo divulgação, estou fazendo isso e aquilo nas redes sociais, e eu não consigo trazer esse paciente para a clínica. Por quê? Você está falhando em alguma etapa desse processo de venda. O processo de venda é quando o cara pensa em casa, que ele quer usar aparelho, um exemplo, e ele vai procurar você nas redes sociais, procurar você no Google, e daí ele vai conseguir o quê? Marcar uma consulta contigo e tu vai conseguir vender algo. Então você provavelmente está errado em algum ponto desse. Então, fica sempre atento, atrair, converter e manter esse cara em casa. Tem os números, faça gestão. Esse cara que entrou aqui, Vitor, é um cara muito bom de gestão, ele acompanha muitos números da clínica, ele trabalha muito bem essa parte de conversão e analisa sempre número de cada um. Que isso é uma grande falha da maioria dos dentistas. O dentista não sabe o quanto ganha, o quanto fatura, o quanto tem de retorno. Canso de ver dentista aqui dizer: não, Orestes, eu faturo 100 mil por mês, faturo 120 mil por mês. E o retorno e a grana não ganha. Ele ganha o quê? Pelo que ele produz, pelo que ele faz. Mas quando coloca a equipe para trabalhar, paga o dentista de forma muito errada. Eu conversei com o dentista anteontem que eu fiquei impressionado. Ele cobra um valor do aparelho, um exemplo, o aparelho cerâmico, ele cobra o valor, vamos chutar aqui, R$ 1.500, ele cobra desse valor e paga um percentual ao dentista. Vou falar o aparelho de Zafira, ele cobra do paciente, um exemplo, R$ 1.800 cobra do paciente. Então daí ele fez o quê? Ele pagou um percentual do dentista sobre esse valor bruto e no final que sobrou para ele, nada. Então é muitas vezes a gente saber como a gente vai pagar, como a gente vai conseguir fazer esse cálculo para o negócio ser rentável para a gente. Não é só ser bom, tem que ser bom para todo mundo. Não é só ser bom para o dentista, você está sempre querendo pagar mais. Beleza, todo mundo tem que ganhar dinheiro, mas você, Felipe, monta uma clínica para quê? Para ganhar grana. Se você monta a clínica para ganhar grana, você tem que conseguir ter aquele retorno que você deseja. Um retorno sobre aquele capital que você investiu para você conseguir escalar teu negócio. Ontem à noite eu assisti uma palestra massa com o pessoal de uma rede de clínicas grandes médicas e o pessoal da Rede Dó, falando muito disso de escala. Com a entrada dos planos de saúde, com o aumento cada vez maior do número de vidas e essa verticalização do atendimento do plano, uma grande saída para os negócios pequenos e médios é o quê? É você escalar teu negócio.
Escalar é o quê? É você ter um negócio e desse negócio você conseguir ter 5, ter 10, ter 15, ter 20. Que aí você vai chegar a um ponto que você vai ter que cobrar menos ao teu cliente final, mas como você vai ter uma rede, como você vai ter um negócio em escala, você vai conseguir ter um retorno bom. Além disso, você consegue receber investimento, você consegue, caso queira, vender teu negócio quando você tem escala. Escala é a grande palavra da moda. A discussão toda da noite foi falando sobre escala do negócio. Mas para você escalar o negócio, você tem que ter uma base muito bem feita. Voltando ao início da live, tem que ter uma base bem feita, seguir aqueles fundamentos que eu te fiz. Não adianta chegar, eu acho lindo abrir clínica, eu quero abrir 4 clínicas. Putz, o cara abre. Aí o que acontece? Uma clínica dá resultado, a outra não dá resultado, aí essa clínica que dá resultado já cobra que não dá resultado, tem outra que empata e você fica naquela corrida ali sem conseguir realmente ter o resultado. Então é importante você o quê? Dentista, isso é para dentista. Você sair um pouco do mocho, começar a se dedicar realmente a essa parte da gestão para você conseguir aprender o negócio. Se você ficar naquela sempre... eu quero ganhar mais, eu quero ter mais paciente, eu quero ter mais retorno, e aí você fica cada vez naquela corrida. Felipe está com uma dúvida aqui, entre cirurgia bucomaxila ou uma rede de clínicas. Felipe, joga mais aqui abaixo, explica mais o que é a tua dúvida, para eu poder te explicar bem o que é. Se é o que é? Se é ter um cirurgião bucomaxilo dentro de uma rede de clínicas ou ter uma rede de clínicas voltadas à cirurgia bucomaxilo. Me explica mais aqui abaixo que eu te passo e explico direitinho como é que é. Tem algumas especialidades que a gente consegue escalar, que a gente consegue ter várias clínicas, que são qual a minha rede de clínicas? Minha rede de clínicas eu procuro ter o quê? Eu procuro ter um modelo de negócio que seja um negócio de baixo custo, que eu não tenho um custo alto para investir para abrir uma clínica, ela tem um baixo custo de funcionamento. Quem teve um baixo custo de funcionamento passou muito mais fácil desse período de pandemia. Ela precisa ser algo que tenha uma recorrência. O que é recorrência? É você conseguir trazer o paciente todos os meses e a gente tem que ter uma previsibilidade de quanto vai receber. Quando a gente fala de cirurgia bucomaxilofacial, a gente pensa muito o quê? Eu penso muito logo na minha cabeça, como é que eu vou conseguir gerar uma recorrência para esse paciente de cirurgia bucomaxilofacial? É um cara ali que chega para mim para tirar um dentiqueiro. Como é que eu vou conseguir trazer esse paciente depois? Então, quando eu penso numa especialidade voltada à odontologia ou qualquer negócio, vou ter o quê? Aquela especialidade que eu consiga trazer o paciente com uma certa frequência para o consultório e que eu consiga ter vários consultórios com aquela mesma especialidade. Meu foco é ortodontia, por quê? Porque ela é um procedimento de baixa complexidade, que eu consigo gerar essa recorrência e eu consigo ter uma rede de clínicas com negócio não de alta complexidade, para você conseguir executar um negócio de fácil execução e fácil gestão. Então é isso que eu mostro sempre a quem me segue, que a gente consegue atingir um resultado que eu falo sempre para vocês. Vamos ali colocar como meta 20 mil reais de faturamento. Beleza, a meta vai ser 20 mil reais de faturamento por cadeira por mês. Como é que eu cheguei a esse número? Porque eu vi que a maioria dos dentistas no Brasil, mais de 70% dos dentistas no Brasil, não chegam a faturar nem 10 mil reais por mês por cadeira. E alguns até por clínica. Então, para que eu falar desse cara, para quê? Para ele chegar a faturar 50, 100 mil reais. Muitas vezes não é a realidade do dentista. Muitas vezes o dentista tem uma realidade que ele consegue faturar muito mais alto. Mas a grande maioria do dentista no Brasil não consegue faturar bem. Então a gente tem que trabalhar com um valor que seja justo para a gente dar os próximos passos. Quer dizer que você atingiu esses 20 mil reais por mês por cadeira, vai resolver tua vida? Não. Mas é o primeiro passo para você conseguir resolver tua vida e você conseguir dar os próximos passos para alcançar a liberdade. Isso jamais vai resolver todos os seus problemas, esses 20 mil reais por cadeira. Mas a partir disso é o caminho, é a estratégia que você vai utilizar para você conseguir chegar bem mais à frente, para conseguir escalar e para conseguir ter outros negócios voltados a isso. Então, é importante o quê? O dentista entender muito bem essa parte de
Gestão, entender os números, ter clareza para saber onde quer chegar. Se ele sabe onde quer chegar, quer atingir esse faturamento que eu proponho a vocês, ali já vai ser tudo que você vai fazer, todo o plano de ação que você vai executar, vai ser justamente para você conseguir alcançar aquele resultado que você está buscando tanto. Achei legal receber uma mensagem aqui, eu olhei do lado e eu vi que chegou no WhatsApp de uma dentista parceira que a gente fechou agora com ela em João Pessoa. E atualmente tem 2 clínicas e está rumo às 10 clínicas. Já está para abrir 10 clínicas a gente lá. Então o que acontece? É você ter muito bem definido para onde você quer chegar. Então a gente quer chegar, a Paraíba já tem 2 clínicas, a gente quer chegar ao quê? Chegar a ter as 10 clínicas lá. Já estamos com 2. Então, para chegar às 10, tudo que a gente vai fazer agora é para a gente formar a base, com essa base que a gente está formando junto com ela, junto com a equipe, para a gente, a partir dessas 2 clínicas, chegar às 10 clínicas que a gente tanto quer nessa região que a gente vai chegar. Mas para isso a gente precisa ter essa base muito bem formada, tem que trabalhar a gestão, tem que contratar gente, tem que contratar as pessoas. Aí, Felipe, é aí, ó, em João Pessoa, pertinho de você aí. E aí a gente faz todo esse trabalho com ela. Esse é um projeto novo que a gente selecionou algumas pessoas e alguns alunos, na verdade a gente selecionou, que você tem que fazer parte da turma, e daí a gente selecionou alguns alunos para quê? Para a gente ajudar esse dentista a crescer, a gente ajudar utilizando a nossa gestão, estratégia de marketing, estratégia de captação de pacientes. É como se a gente fosse, não é um sócio, eu não ganho pelo percentual, não ganho royalties, nada. Mas eu tenho esse dentista que contrata a gente para quê? Para a gente conseguir, juntos, dando estratégias, ajudando no dia a dia, porque muitas vezes acontece o quê? O empresário ele é muito sozinho no consultório, o dentista é muito sozinho. E muitas vezes ele fica ali quebrando a cabeça com um determinado assunto, e quando ele consegue ter um mentor, consegue ter uma pessoa próxima ali, essa decisão fica mais rápida e você consegue ter mudanças cada vez mais rápidas. É o que eu falei para vocês ontem aqui no Stories. Carvão fora da fogueira apaga. Quem já fez a experiência vai notar. Você está ali com a fogueira, cheio de brasa, cheio de carvão. Tirou ela dali de dentro, ela vai acontecer o quê? Vai apagar. Então o que é que eu quero dizer isso? Quem está junto com outras pessoas, quem faz parte de uma comunidade, quem faz parte de um grupo, é como se fosse uma fogueira. E você ali dentro, você vai estar com a chama sempre acesa, você vai estar sempre querendo crescer, sempre colocando, ter algo a mais, vai estar com outras pessoas com as mesmas dores que você, ou até piores do que você, e vai estar todo mundo tentando se ajudar. Eu participo de uma mentoria, que eu estou ontem e hoje o dia todo nela, que eu gasto uma fortuna para participar dessa mentoria. Mas por que eu quero estar lá? Para manter minha chama acesa. Eu preciso aprender, eu preciso saber das coisas para poder passar para os meus alunos e passar para vocês aqui. Eu preciso saber disso. Então, para manter essa minha chama sempre acesa, vocês pensam que é fácil fazer live todo dia? Não é fácil. Tenta fazer uma live todos os dias, 8 horas da manhã, você vai ver que não é fácil. Mas o quê? Isso aqui é que mantém essa chama acesa. Eu sei suas dores, eu sei o que é que você não gosta, qual o teu desafio, qual o teu projeto, onde você quer chegar. Eu começo a conhecer o mercado a nível nacional, para poder ajudar dentistas no Rio Grande do Sul, em Curitiba, em São Paulo, no Piauí, em Minas Gerais, para a gente conseguir alcançar tudo isso. Então, procura sempre ter um mentor, uma pessoa ali que você consiga ter como referência. Para quê? Para tirar todas as suas dúvidas, para estar junto de você. Às vezes você está quebrando a cabeça ali com alguma coisa e você pergunta na comunidade ou no grupo ou para alguma pessoa que já passou por isso. Essa pessoa te responde e você consegue economizar dinheiro, economizar tempo. Queria eu ter uma oportunidade que tenha redes sociais hoje em dia, que tenha uma oportunidade de crescimento em todo mundo, que vocês têm hoje em dia aqui nessa rede social, esse compartilhamento de conhecimento. Quando eu comecei, infelizmente, não tinha nada disso. Então aprendi o quê? Pegando o telefone e ligando, ou mandando SMS, porque nem o WhatsApp tinha isso há 20 anos atrás. Felipe é um cara novo, acho que nem conhece uma vida sem o WhatsApp, sem redes sociais. Antigamente não tinha nada disso. Eu tinha dúvida numa documentação,
Eu fazia o quê? Botava a documentação embaixo do braço, ia para casa do meu professor ou para de algum amigo mais velho, para quê? Para tirar dúvida e planejar junto com ele. Hoje em dia não, o dentista manda para mim no WhatsApp: Oreste, dá uma olhadinha nessa doc que eu tô com dúvida. Ele me manda a doc, eu planejo e já entrego pronto para ele. Então, quando você, feito o Bruno falou, você começa a aprender com os erros dos outros. Quando eu digo que eu realmente tenho que passar para vocês aquilo que realmente eu faço, e o que eu faço, aplico e faço teste. E erro bastante também. A gente conseguiu um exemplo, Bruno, até depois olhar na comunidade lá, eu vi, eu não respondi, vou perguntar à equipe. A gente conseguiu luva com preço super bom. Se eu não me engano, foi R$38. Mas foi de um fornecedor que eu não conheço. Mas quando eu coloquei o fornecedor lá para as pessoas que quiserem entrar em contato e fazer o teste, eu deixei isso claro. Não, alguém conhece esse fornecedor, alguém sabe quem é essa pessoa, alguém sabe quem é esse site. Aí eu digo, não, estou comprando poucas luvas, porque se não entregar o prejuízo é menor. Então é isso que você começa a aprender com o erro dos outros, você está na mesma fogueira, você está ali com a tua chama acesa e está procurando sempre crescer. Tá bom? Pessoal, amanhã temos nova live, amanhã vamos ter live novamente. Hoje eu queria falar com isso de vocês. Vocês precisam entender que precisam fazer um pouco de gestão no teu consultório. Entender não só como trazer o paciente, mas quando esse paciente chegar, você conseguir realmente fazer com que esse paciente vire um paciente teu, que compre algum serviço, que inicie um tratamento ortodôntico. E após isso você conseguir manter. Além disso, acompanhar todos os dentistas. Está fechando, está executando o procedimento, está fazendo tudo. Beleza? Então amanhã, pontualmente, nesse mesmo horário, estamos aqui de novo. Tá bom? Quem gostou, diz aqui abaixo qual foi a sacada que teve, para a gente poder sempre estar gerando conteúdo baseado no que vocês acham. Eu vou deixar salva essa live aqui no Instagram, no feed. E a sacada que teve, coloca lá embaixo para eu saber, entender o que é que você realmente pegou e que acha que vai ser importante, porque aquilo ali eu começo a gerar mais conteúdo a partir disso que vocês me passam. Tá bom? Valeu, pessoal!